Olá, pessoal! Nós somos a Igreja Luz e Vida Milagres e agora estamos com esse canal no YouTube. Então, para ficar por dentro dos nossos conteúdos, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, curta esse vídeo e nos segue nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Aleluia! Graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu sou o pastor Fabrício Borba, eu sou o pastor presidente da Igreja Luz e Vida Milagres aqui em João Pessoa, da Paraíba. Glória a Deus, glória a Deus. Estou muito feliz por estar aqui nesse momento, compartilhando um pouco da palavra do Senhor com todos nós, porque a palavra do Senhor ela é uma palavra que edifica a todos, não somente a quem está ouvindo, mas também a quem está pregando, não é verdade? Então assim, hoje eu tenho uma palavra que eu tenho certeza que vai edificar muitos, uma palavra que está baseada lá na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, lá no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. E essa palavra, eu escolhi essa palavra não tão somente pela questão do milagre, mas por coisas que estão envolvidas nesse milagre e que muitas vezes a gente não presta atenção, a gente não está atento aos detalhes do que está escrito nessa palavra. E eu tenho algo da parte do Senhor para te dizer também com relação a isso. O milagre da multiplicação dos pães ele foi importante não somente para alimentar e para provar a capacidade, a soberania, o poder de Deus, né, sobre, por exemplo, multiplicar pães e multiplicar peixes. E, assim, uma coisa interessante nessa multiplicação, eu acho que talvez você não tenha atentado, Jesus, ele multiplicou peixes que nunca nadaram no mar, nunca nadaram no rio, entendeu? Então, assim, é um milagre tremendo. Mas o que estava envolvido nesse milagre? O que é que Jesus estava querendo com esse milagre? Além de efetivamente abençoar aqueles que estavam ali ouvindo e que estavam com fome. Existia algo maior também por trás disso, que era exatamente um treinamento da parte do Senhor Jesus com relação aos discípulos para que eles pudessem simplesmente aprender a servir. Aprender não só a obedecer às suas ordens, mas eles tinham que aprender também a servir, a serem servos. E não ficar tão somente querendo crescer, querendo, vamos dizer assim, buscar mais daquilo que Jesus tinha para eles. Porque o discípulo, ele tem muitas coisas boas quando a gente pensa no discípulo, que é um imitador do mestre, né? Mas a gente esquece também que nesse processo, nessa questão do discipulado também, o discípulo acompanhava o mestre, ele também fazia outros tipos de tarefas. E nessas outras tarefas, que nem sempre são benquistas, né? Então, assim, muitos talvez hoje, até de certa forma, torçam o nariz para isso, mas era importante que o discípulo, ele também servisse ao mestre de outras maneiras também, né? Às vezes preparando o alimento e outras coisas mais. Então, Jesus estava querendo ensinar também aos seus discípulos uma lição muito importante, uma lição tremendamente importante que a gente vai extrair aqui desse estudo, né? Isso aqui é um estudo em cima da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, e eu tenho certeza que tem muita coisa interessante aqui. Então vamos abrir lá em Marcos 6, a partir do versículo 30. Aleluia. Marcos 6, a partir do versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. O interessante é que esses apóstolos, quando ele diz aqui voltaram, lembra daquela passagem que Jesus ele pegou os apóstolos e mandou de dois em dois pelas aldeias para anunciar o reino de Deus, porque Jesus pretendia entrar naqueles lugares e simplesmente Jesus manda eles antes como mensageiros para que eles pudessem pregar essa mensagem, pudessem pré-anunciar o reino de Deus antes de Jesus chegar. Então eles voltaram e tinham muitas coisas para relatar ao Senhor Jesus. Eles estavam muito animados, muito contentes, porque demônios tinham sido expulsos, né, simplesmente em nome de Jesus. E muitos milagres, até a ressurreição dos mortos, tudo isso, né? Milagre de ressuscitar mortos. Então os discípulos eles estavam eufóricos com isso. E Jesus sabia dessa situação dele. E Jesus tinha uma intenção aqui no começo de poder fazer com que eles pudessem compartilhar essas coisas e ter um momento a sós. Até estranho dizer a sós, já que eram 12 e Jesus, então 13, né? Mas assim, um momento em separado,
né, da multidão. Então, essa é a primeira visão, né, desse texto. Então, eles voltaram. E, a partir do versículo 31, diz assim: e ele lhes disse, Jesus, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Atente para isso, Jesus chamou eles para repousar num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Preste atenção, lugar solitário que remete a lugar deserto. Então foram os 13, Jesus e os 12. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Preste atenção que Jesus teve compaixão da multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Aí, aqui eu dou uma parada aqui. Então, o primeiro plano, o projeto, era que eles fossem para um lugar ficar à parte, um lugar deserto, onde eles pudessem ficar à parte, porque eles não estavam descansando, né? O ministério de Jesus era intenso, a multidão cercava, e eles não tinham tempo para nada, como diz o texto, né? Não tinham tempo nem para comer. Então, a coisa era meio desgastante. E Jesus, ele teve um pouco de compaixão inicialmente dos discípulos, chamando eles para um lugar deserto. Mas quando Jesus salta do barco, desembarca, o que é que acontece? Jesus vê uma multidão que tinham seguido pela margem, né? E tinham seguido e tinham chegado antes. E Jesus aí, a partir daí, Jesus muda os planos por conta própria e simplesmente começa a ensinar, a pregar a essa multidão. No versículo 33 diz assim: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Preste atenção que os discípulos dizem assim: é deserto este lugar. E Jesus tinha chamado eles para ir para um lugar deserto. Então, o lugar por si só era bom, mas o povo tinha tornado um lugar que era deserto agora um local totalmente preenchido por uma grande multidão. E eles começam a dizer: e já avançada é a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhe respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Aí, aqui vem uma coisa interessante, né? Eles dizem, meio que mostrando uma certa preocupação com essa multidão, para que essa multidão não desfalecesse e que Jesus despedisse, para que essa multidão passasse pelo caminho e comprasse alguma coisa para comer. Mas, na verdade, o Mestre, Jesus, nosso Mestre e Senhor, ele sabia a intenção do coração desses discípulos. E não era exatamente aquilo que eles estavam dizendo. Os discípulos aqui, eles não estavam interessados, não estavam preocupados totalmente com a multidão, mas eles estavam preocupados com si mesmos. E quando a gente for avançando no texto, você vai ver que essa era a intenção do coração deles. Eles estavam preocupados mais com si mesmos do que com a multidão. E quantas vezes, muitas vezes nós fazemos isso? Nós queremos espiritualizar uma situação para poder parecermos melhores, né, diante das nossas lideranças na igreja, ou até mesmo diante de outras pessoas, né, quando na verdade nós buscamos os nossos próprios interesses. Isso aqui é algo a se pensar, isso aqui é algo a se meditar. Mas Jesus disse: dai vós mesmos a eles de comer. Isso aqui reflete o quê? Vocês vão o quê? Servi-los. Sirvam vocês a eles, sirvam vocês a eles. Então, nesse contexto aqui, o que eles queriam, que era exatamente que Jesus dispensasse a multidão, agora Jesus retorna, né? E Jesus agora fala outra coisa para eles. Não, vocês vão alimentar eles. E eles aí, o que é que eles fazem? Eles simplesmente vêm e dizem assim para Jesus: será que a gente vai ter que ter o quê? 200 denários para alimentar toda essa multidão?
Um denário era uma diária, equivalia a uma diária de um trabalhador braçal. Vamos dizer que uma empregada doméstica hoje, uma pessoa que trabalhe, né, fazendo faxina, ou até mesmo um servente pedreiro, ele tem uma diária hoje de R$100. E quando eles falam em 200 denários, está falando em 100 vezes 200, que seria o quê? Em torno de 20 mil, né? 20 mil reais, acredito que seja esse o cálculo, para alimentar toda essa multidão. Então, gente, isso aqui é uma forma auspiciosa, né, de chegar e de se sair de certas situações. De se sair de situações onde Deus está te colocando para chegar e fazer. Muitas vezes, Deus está te mandando abençoar alguém, Deus está te mandando tomar conta de alguém, Deus está te mandando se preocupar com alguém, e simplesmente às vezes a gente diz assim, não, mas eu vou orar por aquela pessoa, né? Eu vou despedir essa pessoa e vou orar e vou ajudar de outras maneiras e tal, e a gente não faz aquilo que Deus está mandando fazer. E Deus não se agrada disso. Isso aqui já é técnica antiga daqueles que servem ao Senhor. O Senhor já conhece todo esse tipo de artimanha dos servos, entre aspas, que querem simplesmente servir da maneira que eles entendem e não da maneira que o Senhor Jesus assim o quer, assim o determina. Receba alguém na sua casa, dê acolhida a alguém na sua casa por alguns dias, e às vezes a gente não quer receber, não, vai tirar a privacidade da minha família, tudo, né? Então assim, vamos ver, né? Manda essa pessoa de volta para o interior, manda essa pessoa para outro canto, né? Vamos ver o que a gente pode fazer, dar um dinheiro, vamos fazer uma vaquinha, dar um dinheiro para essa pessoa voltar, retornar para a sua cidade. E muitas vezes Deus não quer isso, mas às vezes a gente está com o coração tão endurecido que nós simplesmente não queremos fazer a vontade do Senhor, mas queremos aquilo que é mais reconfortante, aquilo que é melhor para a gente. Os discípulos estavam nessa pegada também. Continuando o texto, ele diz assim, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E fizeram repartindo em grupos de 100, 100, de 50 e 50. Gente, repartir pessoas, uma multidão grande, que depois do texto a gente vai ver que essa multidão tinha 5 mil homens, fora mulheres e crianças, sabendo que mulheres e crianças são a maioria dentro de uma igreja, né? Necessariamente. E então era muita gente, era mais de 10 mil pessoas, seguramente, mais de 10 mil pessoas. E você pegar e separar em grupos de 100, de 100, de 50 e 50, tente fazer isso. Tente contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100. Fica aqui. Se vocês aqui, vamos contar 1, 2, 3. Só esse tempo que se levou para separar esse povo, de 50 em 50, de 100 em 100, foi um tempo longo. Então veja bem, o milagre não começou sem que houvesse uma obediência por parte dos discípulos, dos apóstolos, dos 12, para que fossem separados em grupos de 100, 100, de 50 e 50. Ninguém começou aqui. Jesus sequer abençoou os pães ou os peixes. Jesus não tinha feito nada ainda, só deu essa ordem. E eles estavam simplesmente separando isso. Isso deu um trabalho grande. Porque é assim, você lidar com multidão, você está separando e tudo. Quem já trabalhou com multidão, com muita gente, para separar, para distribuir cesta básica, por exemplo, e outras coisas, sabe que é complicado. Isso aqui foi algo que Jesus começou a ensinar a eles. Aí depois disso, no versículo 41, diz, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, Deus aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos também os 2 peixes. Amados, aqui a gente é levado muitas vezes por alguns filmes que contam a história, né, de Jesus, que contam a história de Jesus, muitas vezes que se passa Semana Santa e Natal, são os períodos do ano que mais passam esses filmes, e a gente é levado a pensar que Jesus pegou, abençoou os pães e os peixes, e simplesmente quando ele desce, os cestos já estavam cheios de pães e de peixes. Mas isso não foi assim, o texto não diz isso. Diz que Jesus abençoou os 5 pães e os 2 peixes. Então está aqui, um cesto com 5 pães, outro aqui com 2 peixes. E Jesus abençoa os 5 pães e os 2 peixes. E depois que ele abençoa, o que é que ele faz? Ele reparte os pães
provavelmente em 12 pedaços, que eram 12 discípulos, e reparte os peixes também. E quando ele reparte, eles simplesmente entregam aos discípulos. Ele entrega aos discípulos. E diz aqui, ó, e todos repartiram também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O que comeram os pães eram 5.000 homens. Aí aqui tem algo interessante aqui. Diz aqui o seguinte, né, conforme foi lido no texto, que simplesmente desses pedaços aí sobraram 12 cestos. E como é que foi essa distribuição dos pães e dos peixes? Cada discípulo saiu com um pedaço de pão e provavelmente com um pedaço de peixe. E quando eles repartiam o pão, aquele pão, ele como que se ele voltasse ao seu tamanho original, e aquilo ali ele daria a uma pessoa. Agora você imagine um discípulo passando numa multidão de 100 pessoas, partindo o pão e entregando, partindo o peixe e entregando. Aí passa para a segunda pessoa, o pão e o peixe. O pão e o peixe. Aí pela terceira, quarta, quinta, até a 100ª pessoa. Só que daí tinha mais outra multidão de 100, outra multidão de 50. E aí eles iam fazendo isso. Isso demorou um tempo longo. Depois disso, eles ainda recolheram 12 cestos, né, de pães. E o que isso significa? Que essas pessoas, por mais que comessem aquele pedaço de pão, era como se aquele pedaço de pão ele retornasse, ele aumentasse, de maneira que você comia e aquilo ali não se gastava. Aquilo ali ficava sendo cada mordida que você dava, aquele pão aumentava ao invés de diminuir. Então ficaram 12 cestos de pão e de peixes. Isso significa que cada discípulo estava com cesto também, né? Cada discípulo estava com cesto, recolhendo isso. Então, amados, você vê aqui que esse milagre, ele teve uma logística, vamos dizer assim, para acontecer muito grande. Porque o milagre em si, ele saiu da mão dos apóstolos. Se você olhar para o texto, o milagre não saiu propriamente das mãos de Jesus. Jesus partiu, Jesus abençoou, mas o milagre começou a acontecer na vida, né? Naquele momento o milagre começou a acontecer quando? Quando simplesmente houve cada discípulo, cada apóstolo pegou aquele pedaço de pão e aquele pedaço de peixe e começou a repassar para os outros. Esse foi um milagre que foi compartilhado. Esse foi um milagre que foi a 13, né? Com 13 pessoas, vamos dizer, 26 mãos, né? Cada pessoa com 2 mãos, evidentemente. Então, nessas 26 mãos, saiu esse milagre. Primeiramente, da parte de Jesus abençoando. E o milagre se efetivou verdadeiramente através das mãos dos discípulos. Mas vejam bem, apesar desse milagre todo, isso deve ter gerado um cansaço sobrenatural nos discípulos. Agora, imagine, coloque-se no lugar desses discípulos. Eles vieram, passaram um tempo pregando o evangelho de 2 em 2, indo de cidade em cidade, não se diz quanto tempo foi, e eles voltam cansados. Jesus promete simplesmente que vai fazer o quê? Que vai para um lugar deserto para eles descansarem, conversarem, terem comunhão e tudo. E quando eles chegam, que pensam que finalmente vão descansar, Jesus dá um trabalho muito árduo para eles, um trabalho sobrenatural, um trabalho que eles não tinham passado ainda. Eles não tinham vivenciado esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho foi pesado demais para eles. Então, terminando essa parte, terminando esse milagre, o texto continua, e eu não vou continuar nessa parte aqui, dizendo sobre Jesus. Ele foi orar no monte, e depois ele viu que os discípulos estavam tentando atravessar o mar, e o vento estava forte, e Jesus vem andando sobre as águas, né? Jesus vem andando sobre as águas, eles têm medo, porque pensam que é um fantasma. Jesus disse não tem mais, e Jesus entra no barco e tudo. E quando a gente vai para o versículo 52 desse mesmo capítulo 6 de Marcos, nós vemos, de certa forma, uma conclusão desse fato da multiplicação dos pães e dos peixes, que diz o seguinte, né? Vamos do 51. E subiu para o barco, Jesus vindo, né, andando sobre as águas, subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Aí o 52, que é o versículo onde eu quero chegar. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Eles não haviam compreendido. Antes o seu coração estava endurecido. Amados, quando diz aqui que o coração estava endurecido, não me leva a outro pensamento, outra conclusão, senão que eles estavam chateados. Eles estavam aborrecidos com Jesus, porque além de tudo,
né? Além de tudo, eles se cansaram, chegaram à exaustão, e não bastasse isso, eles foram para o mar. Jesus disse: vocês vão, que eu vou para o monte orar. E depois disso tudo, eles ainda tiveram que lutar muito contra o mar, bravio, né? Ventos fortes e tudo, e eles sem conseguir sair do canto, e Jesus vem e entra no barco. E apesar do milagre de Jesus andando sobre as águas, de tudo isso, eles simplesmente estavam chateados com o milagre dos pães e dos peixes. E muitas vezes nós também estamos assim, chateados. Nós não vemos aquilo que Deus está fazendo, os milagres que estão acontecendo, as pessoas que estão sendo salvas na nossa igreja, gente que está deixando de usar drogas, né? Pessoas que estão alcançando parentes que antes estavam perdidos no mundo, gente entrega a bebida, a prostituição e tudo, e nós não estamos vendo isso. Nós estamos chateados muitas vezes, porque simplesmente aquele carro que nós queremos ter, a gente ainda não tem, e coisas que nós gostaríamos de ter, também nós não temos, e parece que Deus não escuta a nossa voz. Mas nós, como crentes mais maduros, nós que estamos servindo na casa do Senhor, nós tínhamos que simplesmente estarmos preocupados em fazer a vontade do Senhor com a excelência. E excelência não quer dizer coisas bonitas, não quer dizer simplesmente comprar coisas caras, não. Excelência quer dizer fazer a vontade do Senhor segundo o que Ele quer. Então, Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça? Essa é a mensagem. Agora eu vou te dizer, talvez você diga: pastor, mas essa sua abordagem aí, onde isso encontra respaldo para dizer que eles estavam dessa forma? Aí eu convido vocês para irem lá no capítulo 8 de Marcos, da segunda multiplicação dos pães, onde nós vamos ler os 3 ou 4 primeiros versículos. Eu vou lhe mostrar o que Jesus, como ele inicia todo esse processo. Versículo 1, capítulo 8. No título da minha tem a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece conosco e não tem o que comer. Amados, Jesus chama a atenção dos discípulos para a multidão. Os discípulos, na primeira multiplicação dos pães, os discípulos chamaram a atenção de Jesus para a multidão. Foi assim que eles começaram a abordagem, com hipocrisia, chamando a atenção para a multidão, quando na verdade eles não queriam e não estavam ligando para a multidão. Porque se eles estivessem ligando para a multidão, no final da multiplicação dos pães e dos peixes, eles estariam dando glória a Deus, mas eles não estavam, eles ficaram chateados. E aqui, Jesus disse: já faz 3 dias que esse povo está comigo sem comer. Eu estou preocupado com eles. Jesus devolve aquela conversa, aquele enredo que eles começaram com hipocrisia. Agora Jesus está falando, mas Jesus não está falando com hipocrisia. Realmente Jesus estava pensando isso. Mas Jesus estava lembrando a eles a conversa que eles tiveram lá no começo, antes da multiplicação dos pães e dos peixes, do primeiro milagre. E aí, ele diz assim no versículo 3: se eu os despedir para as suas casas em jejum, preste atenção, se eu os despedir para a sua casa em jejum, desfalerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Os discípulos fizeram praticamente essa mesma coisa, né? Despede esse povo para que eles comprem comida e não desfaleçam pelo caminho. E os discípulos dizem o quê? Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Eu não vou continuar aqui, adentrando na multiplicação, na segunda multiplicação dos pães e dos peixes, mas eu só quero lembrar vocês e mostrar a vocês nesse versículo 4 o tamanho da hipocrisia desses discípulos. Gente, os apóstolos foram homens de Deus, mas nesse período aqui eles estavam em treinamento, como eu estou, como você também está. Se é que você é cristão, e se não é, faça uma aliança com Deus, porque ainda há tempo. Então, nós que estamos em treinamento, muitas vezes nós vamos agir dessa forma. E aqui, esses discípulos chegaram de uma maneira bem cínica, vamos dizer assim. Como é que a gente vai alimentar esse povo no deserto? Gente, Jesus tinha realizado o mesmo milagre poucos dias antes. Multiplicação dos pães, primeira multiplicação, também no lugar deserto. Porque quando eles chegam perto de Jesus, disse: esse lugar é deserto. Despede esse povo, para que eles comprem comida, para que não desfaleçam no caminho, possam ir para casa. Mas aqui, o coração endurecido deles
fez com que Jesus esperasse 3 dias. Gente, a primeira vez, talvez tenha sido uma manhã e uma tarde que Jesus foi pregando e eles estavam impacientes. Mas aqui eles estavam com o coração tão endurecido que durante 3 dias ficaram calados. É tipo assim, vamos ver até onde ele vai. Vamos ver até onde ele vai. E Jesus chega, fala isso, fala dos 3 dias, fala disso aqui, mas Jesus aqui não repreende eles. Jesus aqui só continua o texto aqui, né? Nesse contexto aqui, Jesus diz, quantos pães e peixes vocês têm? O que é que vocês têm aí para dar? E aí eles dizem, parece que são 7 pães aqui. Né? Então, o que é que acontece aqui? Jesus simplesmente faz isso. Jesus simplesmente faz isso. Ele chama a atenção e realiza outro milagre. Parece que o primeiro não serviu. Para que esse povo pudesse atentar para a grandiosidade de Deus. Porque Deus ele é grande. Deus ele é majestoso. Deus ele quer fazer. Mas às vezes o nosso coração de servo, de discípulo de Cristo, o nosso coração não está pronto para isso, para servir. Não está pronto para fazer coisas mais pesadas. Não está pronto para isso. Às vezes a gente pega alguns membros da igreja e bota para fazer as coisas pesadas, quando na verdade era função minha, função de outras pessoas, porque Deus quer tratar. Deus, Jesus aqui quis tratar esses discípulos, por isso ele realizou essa segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Amados, eu quero agradecer a todos, eu quero dizer a vocês que a gente fica atento àquilo como a gente está servindo na igreja, porque na verdade às vezes a gente pode até pensar que a gente está agradando a Deus e de repente a gente não está. A gente está agindo com hipocrisia, a gente está agindo com indiferença com nossos irmãos e tudo. E eu chamo você para que você possa meditar se é essa a sua situação. Porque se você perguntar ao Senhor, for orar hoje à noite e disser, Senhor, me mostra o que o Senhor enxerga de mim, como o Senhor me enxerga como servo, Deus ele vai te revelar através do Espírito Santo dele. E talvez você não goste muito, mas é bom que a gente possa ser confrontado com as nossas falhas, para que a gente possa passar por um processo de mudança. Porque o caráter cristão ele tem que ser evidenciado. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Saltando sobre os montes de Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Yeshua, Yeshua,